Olá, aqui é Dayan Siebra e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de emagrecimento definitivo. Na aula anterior eu te mostrei passo a passo como funciona toda essa questão da alimentação, insulina e tudo mais. A brincadeira que eu fiz foi para ajudar você a entender todo esse processo, para entender como a gente ganha ou perde o peso. Você entendeu exatamente o que precisa fazer para queimar definitivamente esse bucho que te incomoda há tanto tempo e com isso sair da rota de várias doenças relacionadas diretamente com a obesidade. A gente entendeu que os três principais fatores que resultam na produção da insulina e na resistência à insulina são a alimentação, o que você anda comendo e com que frequência você come, também a quantidade de cortisol no seu corpo. Nessa aula a gente vai falar sobre os pontos mais importantes e que representa a maior parte dos resultados do nosso programa, que é a alimentação porreta. Isso é muito importante. Existe uma bênção que todos nós recebemos assim que começamos a ganhar consciência da vida. Geralmente ali pelos 2 anos de idade, que é a capacidade da gente fazer escolhas. Quando a gente é criança, a gente já começa a encher o saco da mãe, querendo isso, querendo aquilo. Mãe, compra esse brinquedo! E a mãe diz, na volta eu compro, menino. E eu considero isso um verdadeiro presente. A gente só precisa entender que esse presente precisa ser usado com muita responsabilidade. Principalmente quando a gente fala em alimentação saudável, ou alimentação porreta, como eu gosto de chamar. Eu já te mostrei nas aulas anteriores como nós somos bombardeados por informações erradas de todo lugar. Você liga a TV de manhã e tem um programa de TV com gente falando que margarina e óleo vegetal fazem bem. Ou pior, tem matérias super produzidas lutando contra gorduras boas, como óleo de coco. Há um pouquinho de tempo atrás, uma cientista renomada falou mal do óleo de coco, citando estudos com baixa evidência científica, enquanto já existiam estudos do mais alto grau de comprovação científica, provando o contrário do que ela falava. Isso em rede mundial. Será que tem algum interesse por trás? Fica a dúvida, mas fique tranquilo, que você não corre esse risco. Esse programa aqui foi criado justamente com o intuito de compartilhar o que existe de melhor em termos científicos relacionados ao emagrecimento. Dessa forma, você vai ter a capacidade de fazer escolhas certas. E eu não quero que você me entenda mal. Eu não estou aqui para te privar das coisas boas da vida, como sobremesas, jantares deliciosos e ocasiões sociais. Você vai e deve fazer tudo isso. Assim que der, você bota o pé na jaca, tá bom? Mas nem sempre. Eu mesmo tomo minha cervejinha aqui e acolá, só que eu sei que na maior parte do meu tempo, minha alimentação é boa. E sei exatamente os efeitos que aquele álcool vai ter no meu organismo. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada. Se o seu organismo tolera essa flexibilidade, eu sou capaz de fazer escolhas inteligentes, porque lá atrás eu entendi isso tudo que eu estou ensinando para você. Agora, falando especificamente de escolhas na área da nutrição, é importante que você, na maioria das vezes, escolha alimentos que preencham as necessidades nutricionais do seu corpo. Preenchendo essas necessidades básicas, você permite que ele trabalhe no seu potencial máximo. Fazer isso é como abastecer o carro com combustível bom. E deixa eu te contar uma coisa, o potencial máximo que eu estou falando é basicamente o estado natural, original do nosso corpo. O problema, como eu já te contei, é que a gente vai estragando o funcionamento do organismo com o passar do tempo, justamente fazendo escolhas erradas. Se você perguntasse a seus avós e bisavós como é que as pessoas morriam, como é que morriam antigamente, você iria ouvir coisas do tipo velhice, ou pessoas que morreram por algum motivo, ou até por verme, tuberculose, cólera, disenteria. Dificilmente você ouviria coisas como diabetes, câncer, doença cardíaca ou demência. Aliás, essas são as doenças que ficam na fila para entrar no teu corpo logo depois da diabetes. As pessoas ficavam ativas até o final de suas vidas e então simplesmente morriam de velhice. Nos dias de hoje, quando a gente pensa em velhice, automaticamente pensa também em doenças como Alzheimer, dores e uma coleção de remédios do lado da cama, do leito do hospital e uma morte lenta. Na verdade, eu tenho a impressão que as pessoas comem mas tão mal que começam seu processo de morte lá pelos seus 20 e poucos anos. Tá bem que o corpo tem a capacidade de aguentar muita pancada, mas a verdade é que isso é muito triste.
É impossível te prometer vida eterna, não prometo nem a mim, mas eu quero te ajudar a morrer, como uma lâmpada. A lâmpada não vai se apagando aos poucos, ela simplesmente se apaga, sem sofrimentos. Então imagine você bem velhinho, com seus 100 e poucos anos, fazendo sua academia, sua caminhada, sua ginástica, sua musculação, sua aula de dança, por que não? E quando Deus te chamar, vai ser sem dor, sem sofrimento. E como a gente já viu, o primeiro passo para isso é emagrecer, não é? A primeira coisa que a gente precisa saber para desfazer toda a confusão na área da nutrição é entender que cada espécie de animal possui um tipo de alimentação ideal. Se um coelho comer gordura animal, ele tem grande chance de desenvolver problemas seríssimos. Afinal, ele é um animal herbívoro, assim como a vaca. Inclusive, foi com base em um teste em coelhos que nasceu o mito do colesterol. Doutor Dayan, então a gente ouviu a vida toda que o colesterol faz mal e entope as artérias por causa de um teste feito com um bichinho completamente diferente da gente. Exatamente. Te digo mais, um leão jamais sobreviveria comendo folhas e vegetais. Ele precisa de proteína e gordura. Precisa consumir as presas que ele caça. Não é à toa que você liga a televisão no canal dos bichos e vê um leão correndo atrás das girafas, zebras e quem der mais mole para ele lá. Eu te garanto que você não vai ver o leão comendo capim, igual um boi. O ser humano é o único tipo de animal que consegue se adaptar a vários tipos de alimentação. Inclusive a alimentação moderna, que está cheia de venenos e substâncias péssimas e cheia de nomes esquisitos que as pessoas chamam de comida. Foi por isso que a gente foi capaz de colonizar os 4 cantos da Terra. Nosso organismo é feito para durar e para isso ele possui vários mecanismos de defesa e de sobrevivência. Só que eu não sei para você, mas para mim sobreviver não é o suficiente. Eu quero viver mais, com mais saúde e mais disposição, mais paixão. Eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida, principalmente na área da própria saúde. Só que para conseguir isso, é preciso deixar o corpo trabalhar naturalmente e não obrigá-lo a usar seus mecanismos de defesa todas as vezes que você ingere um alimento processado. Por exemplo, como porcarias, como industrializado, como temperos prontos. É praticamente impossível sobreviver com saúde em uma guerra constante, onde o corpo tem que ficar alerta o tempo todo. Segundo os estudos mais confiáveis na área de nutrição, o jeito mais simples de realmente ser saudável é comer como os nossos ancestrais comiam. Lá atrás, no período paleolítico, nossos antepassados eram caçadores e coletores. Eles caçavam bichos selvagens, pescavam e também coletavam plantas, raízes e frutos da região. Lá onde eles estavam, eles faziam isso naquele lugar, os frutos do lugar. E aqui a gente começa a entender uma parte importante que é o seguinte: existe uma grande diferença entre o alimento original, não cultivado, que é o alimento silvestre, do alimento que a gente compra na maioria dos supermercados atualmente. Em qualquer pesquisa feita sobre a alimentação dos nossos ancestrais, tem uma coisa sempre que se repete: carboidratos concentrados eram escassos. Doutor Dayan, calma, me explica, você deve estar perguntando agora. Sabe essas frutas extremamente doces, tipo manga, banana, maçã, etc.? O bicho humano, por milhares de anos, foi criando novas qualidades, essas frutas docinhas, que eu falei através de cruzamentos seletivos e outras técnicas. O objetivo era deixar essas frutas mais docinhas e saborosas. Docinhas e gostosas elas são, mas são pobres em nutrientes quando comparadas às frutas silvestres, que têm um menor teor de açúcar e maior quantidade de nutrientes. Parece coisa de filme, não é? Mas não é não. A verdade é que lá no Paleolítico a gente se alimentava principalmente com proteínas e gorduras, que é basicamente a composição da carne dos animais. Para você ter uma ideia, até poucos anos atrás nem sequer existia campos de arroz, nem de trigo, nem de centeio, nem de milho, nem de cevada, nem nada dessas coisas que a gente chama de monocultura. O gráfico da alimentação dos nossos ancestrais é basicamente o seguinte: 75% de gordura, 20% de proteína, 5% de carboidrato. Com o passar dos anos, nossa alimentação foi mudando. Em 1900, o homem urbano típico consumia cerca de 40% de gordura, 35% menos que os nossos ancestrais. Já a nossa alimentação atual
pode ser representada da seguinte maneira: 60% de carboidratos, 20% de proteínas, 20% de gordura. Se a gente fosse enumerar alguns pontos para classificar uma verdadeira dieta natural humana, aquela dos nossos ancestrais, a gente chegaria nos seguintes critérios: baixo teor de açúcar e carboidrato, alto teor de gorduras naturais, saudáveis, proteína em doses suficientes e alta densidade nutritiva, que é a relação entre os nutrientes por caloria. Eles também comiam alimentos puros e naturais e minimamente processados. Alto teores de fibras. Nossos ancestrais consumiam até 200 gramas de fibra por dia. Hoje a média é de 3 gramas. Hidratação adequada. Mais de 40% da população hoje em dia sofre com subidratação crônica. Só que, infelizmente, o que é recomendado para a gente é algo completamente diferente. Olha só a nossa pirâmide alimentar moderna. O que a gente fez nos últimos anos foi basicamente inverter a pirâmide nutricional original do ser humano. Gente, espera um pouquinho. Isso é muito sério. A gente colocou os carboidratos e grãos como os principais alimentos a serem ingeridos diariamente, enquanto as gorduras foram colocadas junto com os açúcares para serem consumidos em quantidades bem restritas. Gordura junto com os açúcares. Eu não sei se eu dou risada ou se eu vou chorar. Falando rapidamente sobre o açúcar, foi feita uma análise de uns documentos internos da Sugar Research Foundation, que seria como se fosse uma fundação do açúcar aqui no Brasil. Essa análise foi publicada no JAMA, Journal American Medicine Association, o Jornal da Sociedade Americana de Medicina. E a conclusão foi basicamente que a indústria patrocinou algumas pesquisas nos anos 60 e 70. Essas pesquisas patrocinadas fizeram que nascesse dúvida a respeito do açúcar, deixando as pessoas pensarem que eles seriam bons. E sabe para onde eles jogaram a culpa das doenças que já vinham aumentando naquela época? Para as gorduras, é claro. Foi nessa época que começou a gordurofobia. E a gente começou a ver pessoas tirando gordura de carne, pele de frango, tomando leite desnatado, mas em compensação, enchendo a cara e o bucho de carboidrato refinado, como pão francês, molho de macarrão, o próprio macarrão, doces cheios de açúcar, e a lista ela é enorme. Eu mesmo era uma dessas pessoas há alguns anos atrás, até que eu comecei a estudar e a ter acesso às melhores e mais confiáveis pesquisas científicas do mundo, que dão base a tudo que eu estou te falando. Aqui, nesse programa, você vai ver tudo isso bem mastigadinho. Gente, eu achava que o óleo de coco ia me causar problemas no coração, mas comia mais de 4 pães francesinhos todo dia de manhã. Isso quando eu não comia mais do que 4. Tá claro o quanto a gente foi sendo enganado por décadas. Então agora vamos entrar um pouco mais a fundo no problema, na questão da nossa alimentação. Vamos começar entendendo sobre os macronutrientes. A gente já citou aqui anteriormente essa história, mas agora vamos começar a dar uma olhadinha mais de perto para entender a função e importância de cada um deles, tá ok? Os nossos alimentos são divididos em 3 categorias diferentes de macronutrientes: carboidratos, proteínas, gorduras. Cada um tem sua função dentro do nosso organismo. Além disso, temos também os micronutrientes. Os micronutrientes são basicamente as vitaminas e minerais que cada alimento carrega em sua composição. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar de maneira bem mais fácil. O mais fácil possível para que você consiga entender direitinho o que são os macronutrientes e também o que são os micronutrientes, tá ok? Começaremos então por aqueles que te fazem engordar, os carboidratos. Os carboidratos têm recebido uma atenção especial na mídia nos últimos anos, justamente por conta das dietas que restringem o seu consumo, como a Atkins e a Low Carb, por exemplo. O que acontece, então, é que os carboidratos elevam os níveis de glicose no sangue, que elevam os níveis de insulina, que armazenam essa glicose em formato de banha e te faz engordar cada vez mais. E como o pico de insulina dura pouco tempo, você sente a necessidade de consumir mais carboidrato. Lembra da fogueira? Jogou graveto, de labareda sobe, então aquele gravetinho faz a labareda subir, né? E o fogo sobe e logo depois baixa, te forçando a jogar mais graveto para subir o fogo de novo, depois outro, depois outro. Eu chamo isso de o ciclo sem fim dos carboidratos. Isso significa que sim, comer carboidratos aumenta o volume de glicose no sangue. Em um estudo recente feito em 2018, conduzido pelo David Ludwig de Harvard,
eles descobriram uma coisa bem legal. O estudo dividiu 165 pessoas com massa corporal de 25 ou mais. Isso significa que pessoas com sobrepeso participaram do estudo em 3 grupos. Grupo 1 consumiu 20% de dietas vindas de carboidratos. O segundo grupo, 40%. E o terceiro, 60%. A quantidade de proteínas em todos se manteve igual. Adivinha só o que aconteceu? A cada 10% de diminuição da quantidade de carboidratos que as pessoas consumiam, elas perdiam 52 calorias a mais. Ou seja, a pessoa que comeu somente 20% da dieta vindas de carboidratos queimou 208 calorias a mais por dia do que aquelas que consumiram 60% da dieta vindas de carboidratos. Agora, sabe o que mais me deixou impressionado? E olha que é difícil impressionar careca aqui que já está cansado de ver essas coisas. Quando a gente olha para o grupo de pessoas com maior sobrepeso, ou seja, com mais resistência à insulina, essa diferença foi de 478 calorias. 478 calorias a mais eliminadas por dia, somente limitando o consumo de carboidrato a 20% por dia. Isso é muita coisa. Claramente a melhor dieta para promover e manter a perda de peso é aquela pobre em carboidratos e rica em gorduras saudáveis. É a famosa dieta low carb, onde a gente diminui a quantidade de carboidrato da nossa dieta e a gente aumenta a quantidade de gordura boa. E tão importante quanto aumentar o consumo de gorduras boas diárias é consumir somente carboidratos bons, quando decidir comê-los. Olha só um exemplo de carboidratos ruins, aqueles que você deve evitar a todo custo. Pães em geral, massas, grãos, arroz, doces, açúcar, sucos, bebidas adoçadas, biscoitos e tem alguns carboidratos bons que você deve consumir com moderação, que são alguns tipos de frutas, legumes, verduras e tubérculos. Não dá para falar todos aqui, por isso, o que eu recomendo é que você siga a tabela de alimentos que eu deixo disponível para você nos materiais extras. Os carboidratos e as gorduras são consideradas as nossas 2 principais fontes de energia. Todo carboidrato, quando ingerido, é quebrado pelo organismo em moléculas menores, que nesse caso aqui é a glicose. Sabendo disso, a gente tem que entender 2 conceitos importantes que possuem relação com os carboidratos. No início do século XX foi criado o que chamamos de índice glicêmico, que é basicamente a velocidade com que um carboidrato leva para ser metabolizado pelo organismo. Quanto mais rápido ele é absorvido pelo organismo, maior é o pico de insulina que ele causa. Se o alimento tem um alto índice glicêmico, ele tende a elevar bastante os níveis de glicose no sangue, o que, por consequência, desperta a ação da insulina também, a maior vilã do ganho de peso, como a gente já viu. Sendo assim, a gente pode afirmar que carboidratos de rápida absorção, ou seja, carboidratos com alto índice glicêmico, colaboram para o ganho de peso. Em contrapartida, carboidratos naturais, ou seja, sem serem processados, vindo de fibras naturais, tendem a impactar menos o açúcar no sangue, tendo uma menor carga glicêmica. Dessa forma, colaborando menos para o ganho de peso. E isso significa o quê? Significa que a natureza já fez o trabalho bem bonitinho para a gente poder comer carboidratos com moderação. O problema é que a gente quer inventar e começa a processar esses alimentos. Aí acaba com tudo mesmo. E você pode estar perguntando, doutor Dayan, resume para mim, bora recapitular rapidinho, o que a gente viu na aula sobre os verdadeiros culpados pelo excesso de peso. Nós vimos que a insulina que causa obesidade quando ela é produzida em excesso. Os carboidratos, principalmente os processados, podem sim causar indiretamente o ganho de peso, pois eles aumentam o açúcar no sangue, que é a glicose, e isso provoca aumento na insulina no sangue também. É importante levar em consideração que não basta cortar carboidrato para parar de estimular a insulina. Agora, tem gente que vai dizer que sem carboidrato não é possível produzir energia para fazer as atividades do dia a dia, que os organismos precisam de carboidratos para sobreviverem. A verdade é que os estudos mostram que a dieta humana não exige carboidratos. Nós somos capazes de sobreviver com uma quantidade mínima deles, que pode ser fabricada diretamente pelo fígado, conforme você sentir a necessidade. Aliás, a literatura mostra que existem proteínas essenciais ao corpo humano, assim como existem gorduras essenciais. Porém, em lugar nenhum se fala em carboidratos essenciais. E sendo o macronutriente menos importante e não essencial à vida,
Não faz sentido que ele seja o que mais a gente deva comer, concorda comigo? São as gorduras e não os carboidratos, que são as fontes preferidas de energia para o metabolismo humano. Eu vou repetir porque essa parte é muito importante. As gorduras e não os carboidratos são as fontes preferidas de energia para o metabolismo humano. Inclusive, existe um mito que circula por aí dizendo que o cérebro vai parar de funcionar se você não comer carboidratos, como por exemplo a glicose. Se eu estou aqui vivinho falando para você, isso prova o contrário. Mas eu vou te explicar como isso acontece já já. Beijo no coração, viva com saúde, viva com paixão.